Olá, sejam bem-vindos ao plano de estudo tutorado do componente curricular de História do 8º ano. Nós estamos na semana 1. Meu nome é Rander, eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula: Políticas imigratórias para o Brasil. A construção da nação brasileira, após a invasão portuguesa no início do século XVI, se deu em 4 mãos. Trabalhadores, indígenas e africanos foram explorados no modelo que dava privilégios à população branca e reproduzia o sistema de privilégios do período moderno europeu. O território chamado de Brasil se tornou emancipado politicamente de Portugal em 1822 e, a partir daí, se constituiu o Império Brasileiro. A monarquia brasileira sobreviveu até 15 de novembro de 1889, quando foi destituída pelos militares. Um dos pilares da colonização que se manteve durante o Império foi a escravidão. Tida como essencial e garantidora dos privilégios, principalmente da população descendente de portugueses, a escravidão passa a ser combatida no século XIX devido às mudanças econômicas advindas da Revolução Industrial. Já em 1831, a Inglaterra, nação que encabeçava a luta abolicionista no Ocidente, pressiona o então imperador Dom Pedro I a tomar medidas como reduzir e eliminar o tráfico e o uso de africanos escravizados. Pouco depois de sua abdicação, foi promulgada a lei que proibia o tráfico transatlântico de escravizados. Porém, a falta de fiscalização fez a lei não ser cumprida. Os ingleses, interessados nas populações africanas como mão de obra e mercado consumidor, e imbuídos das justificativas de missão civilizadora, as populações europeias deveriam levar seu modo civilizatório para as demais regiões do planeta, onde habitavam povos bárbaros e primitivos, passaram a difundir a ideologia da superioridade racial branca como justificativa à expansão e expropriação neocoloniais. Posto isso, se justifica o aumento das pressões inglesas acerca da manutenção e crescimento da escravização de africanos na crescente lavoura cafeeira. Em meados de 1850, o governo do imperador Dom Pedro II aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil. Meses depois, foi aprovada a Lei de Terras, que permitiu o acesso às propriedades territoriais somente pela compra. O acesso somente pela compra elevou a concentração fundiária no Brasil e impossibilitou ex-escravos brancos, pobres e imigrantes a ter acesso à terra, garantindo dessa forma mão de obra para os cafezais que não poderiam contar mais com escravizados forçados e atravessar o Atlântico e trabalharem no Brasil. A proibição de trazer novas pessoas escravizadas ia de encontro também com 2 questões: o excesso populacional na Europa. Várias nações europeias, devido à industrialização, tinha um enorme contingente populacional ocioso, que necessitava ser transferido para outros continentes de forma a evitar convulsões sociais. E segundo, o contingente de negros e descendentes tornava o poder da elite branca brasileira cada vez mais frágil, com possibilidades de revoltas. Logo, trazer imigrantes europeus solucionava essas 2 questões. Desafogava a tensão social na Europa e aumentava a presença de brancos na formação da população brasileira, esvaziando o movimento por liberdade e igualdade de negros e pardos. Mesmo antes da proibição definitiva do tráfico, algumas ações de incentivo à imigração europeia para fazendas cafeeiras no Sudeste brasileiro começaram a ocorrer. Uma das primeiras ações foi o sistema de parceria. Por esse sistema, cada família imigrada da Europa era responsável por um certo número de pés de café e por um roçado de subsistência. Os lucros eram divididos entre o fazendeiro e as famílias imigradas. Logo, a situação dessas famílias foi se tornando insustentável. Dívidas de viagem, de compras de alimentos e ferramentas, trabalho pesado na lavoura, maus tratos. Alguns imigrantes chegaram a se rebelar e o governo da Alemanha chegou a proibir a imigração de sua população pobre e ociosa para o Brasil, devido às condições semelhantes à escravidão dos negros. Para evitar a falta de mão de obra, o governo imperial passou a subsidiar a imigração. Através da política de imigração subvencionada, o governo brasileiro custeava
o traslado das famílias europeias interessadas em imigrar para o Brasil e os auxiliava na negociação dos contratos de trabalho com as fazendas cafeeiras. Ao governo brasileiro também interessava a consolidação das fronteiras do país, principalmente na região sul, onde alguns conflitos com as nações vizinhas ocorreram. Dessa forma, o governo imperial oferecia lotes de terras a quem desejasse plantar. Alemães, ucranianos, poloneses, russos, por exemplo, foram para essa região em busca do sonho da terra própria. Para preencher os postos de trabalho nas principais cidades do Império, imigrantes espanhóis e portugueses eram os preferidos dos contratantes. Esse processo imigratório, associado aos ideais de superioridade racial branco, permitiu a aplicação de uma política de miscigenação, baseada no conceito eugênico de que raças superiores, ao cruzar com raças inferiores, iam transmitindo suas características positivas e selecionando dessa forma os mais aptos, conhecido como darwinismo social. Vamos direto para as respostas aqui das nossas atividades. Número 1, resposta. Eram pessoas não escravizadas, podiam ser moradores ou agregados que desempenhavam cargos de confiança, estavam em tarefas perigosas em que um acidente traria despesas inconvenientes e em serviços de baixa rentabilidade. Em geral, era a mão de obra utilizada quando haviam mais atividades. Número 2, a resposta é letra A. E número 3, a resposta letra D, D de dado. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.